Você já sentiu que está correndo em uma esteira, né? Faz um grande esforço para sair daquele lugar, daquela determinada situação, mas você quer ver uma evolução? Eu vivi isso por muito tempo. Eu lia um pouco sobre sucesso, né? Um pouco sobre crescimento, mas a minha conta bancária, o meu estado de espírito dizia justamente o contrário. Por mais que eu corresse, colocasse força no que eu estava fazendo, mas eu não conseguia sair daquele lugar. Até que eu entendi que o problema não era o que eu fazia, mas o que estava rodando na minha mente. Entendi depois e compreendi que o meu subconsciente é que estava precisando de uma redefinição. Hoje eu vou te mostrar como o livro O Poder do Subconsciente não foi apenas uma leitura para mim, mas o código que eu usei para mudar o rumo da minha vida. E como você vai usar para mudar a sua hoje. O Dr. Murphy diz algo surpreendente, magnífico mas é até assustador, porque o que você escreve no seu subconsciente, você expressa no palco do mundo. Mas como é isso? Como isso funciona? Eu vou contar para vocês uma breve história que aconteceu comigo. Eu vivenciei isso. E houve um momento na minha vida onde eu só via escassez, só sentia escassez. Eu achava que eu não conseguia, vamos dizer assim, juntar dinheiro para um investimento, para uma situação. Então eu sentia aquele vazio, uma situação em que eu pensava que, cara, por mais que eu trabalhe, eu não vou sair dessa situação, eu não consigo sair dessa situação. Então, há um tempo atrás, muito tempo atrás, após um término de um relacionamento, eu precisava novamente reiniciar minha vida, né? Psicologicamente, mentalmente e mais ainda financeiramente. Então, eu tinha uma Bros, uma moto, e trabalhava com viagens e em uma cidade pequena. Eu também tinha um pequeno negócio próprio naquela cidade, né? Eu trabalhava bastante, bastante mesmo, mas eu não conseguia o que eu queria, que eu estava almejando, que eu tinha que evoluir. E uma situação me marcou muito, uma situação me marcou muito, até hoje eu nunca esqueço disso, e vai servir de grande aprendizado aqui para você, como foi para mim. Eu estava dentro daquele estabelecimento, onde eu tinha esse negócio próprio, e eu via a moto assim, lá de fora, na calçada, e eu percebi que ela estava diferente, uma situação estava diferente. E aí, rapidamente, eu saí daquela loja, fui até a moto, era uma Bros, cor amarela, e quando eu olhei para baixo da moto, o pneu é, tinha furado, né? Mais uma vez, mais uma situação. Então, eu comecei a imaginar, caramba, mais uma vez eu vou ter que gastar o dinheiro, né? Aquele que eu guardei, aquele que eu ganhei ontem para trocar o pneu, talvez a cama. Então, essa situação estava me marcando, né? Essa sintonia, essa sensação ruim, estava fazendo com que eu não conseguisse evoluir, eu não conseguisse progredir. Eu me sentia um azarado, né? E adivinha? O universo me dava mais azar. O universo me dava mais dessa situação. Então, o meu subconsciente, a minha mente, já havia sido treinada, né, para aquela situação, para aquele momento, para aquela circunstância. E eu não conseguia sair daquela situação, né? E devido a isso, e tudo isso que estava acontecendo, quanto mais eu queria sair por força, mais eu afundava. Então só aí eu entendi que eu tinha que mudar mentalmente, porque eu estava desgastado, né? E só aí eu comecei a pesquisar sobre a lei da atração, energias, sabe? Mente, subconsciente. Comecei a pesquisar. Eu comecei a querer buscar conhecimento porque eu entendi, comecei a entender que não era só o meu esforço, mas a energia que eu estava transbordando e estava fazendo com que eu não
conseguir sair daquele buraco. Então eu precisava resetar esses dados que estavam lá desde muito tempo, né? Desde o meu nascimento até a minha construção como pessoa estavam lá, né? Então cada dia mais eu estava afundando. O que eu quero mostrar para você nesse exato momento, que é incrível, sensacional, eu não quero te dar apenas uma teoria. Eu vou te dar uma ferramenta. E no livro do Poder Subconsciente, Dr. Murphy nos ensina que a nossa mente, na verdade, o nosso subconsciente é como um jardim. Se você não plantar flores, o mato, mesmo assim, ele cresce sozinho. Então, sobre este livro, né, eu não quero te dar uma teoria, eu quero te dar uma ferramenta. Ela já existe desde a fundação de tudo. A partir de hoje você vai usar essa técnica. É a magnífica técnica da visualização. Eu até fico assim, sabe, não sei nem o que dizer, porque é uma técnica que eu fiz e aconteceu comigo, né? Então, como é que eu fazia? Como é que eu visualizava? Como é que eu treinava essa parte para depois alcançar na frente? Então, depois que eu passei todo esse processo, né, de escassez, comecei a estudar e comecei a entender, eu comecei a estudar para concursos, processos seletivos, e tive um período estudando, e neste período que eu estudava, eu já sabendo dessa técnica da visualização, que para mim é a melhor, tá? E antes de dormir, após estudar, eu ia agradecer a Deus. Eu ia agradecer, eu ia orar, eu me ajoelhava na cama e agradecia. E nesse momento de agradecer, eu estava bem cansado, já exausto, né? Comecei a visualizar, a vislumbrar o meu futuro. Simples, coisa simples. O que é que eu precisava naquele momento? Passar em um processo seletivo, né? Olha, eu não sonhei estar na mansão. Eu não sonhei estar com um carro de luxo. Eu não visualizei isso naquele momento. Eu visualizei o primeiro passo. Então, vai uma excelente dica nesse momento. Qual a situação que você está passando nesse momento? Que passo você precisa dar para, aos poucos, ir evoluir? Aos poucos, crescer. Então, veja o seu degrau. Então, o meu degrau naquele momento era aquele. O primeiro passo era passar no processo seletivo e que eu viesse a começar a minha vida, né? E naquele momento que eu estava agradecendo e orando e pedindo, eu visualizava eu passando no processo seletivo. Eu visualizava o meu nome naquela lista, tá, entre os 50, né? Comecei a visualizar entre os 30. E eu comecei a me aprofundar nesse sentimento de pertencer, né? Que eu estarei lá, eu estarei entre as primeiras colocações, né? Não estarei muito distante. E eu passava, e nesse momento de passar, eu me via naquele local trabalhando, porque eu já sabia, aquele processo seletivo era para aquele determinado local. Então, eu me via dentro daquele ambiente de trabalho. Eu me via trabalhando. E o que mais me marcou nisso tudo foi uma visualização que fez com que as minhas células, sabe, crescem tanto, 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 que olha que eu acho que ninguém visualizaria isso, porque trabalhar fora do trabalho, no momento de lazer, é algo, né, ninguém quer. Mas eu visualizei estando no meu momento de lazer, né, e naquele momento de lazer, chegava uma notificação no meu celular e era justamente para resolver uma situação, né? Eu fazia parte da administração para resolver aquela situação. Cara, eu coloquei tanta energia nisso que eu até fico aqui, sabe? Coloquei tanta energia naquela situação que até um pouco meio emocionado, porque era todos os dias. Eu não deixava de visualizar essa situação, sabe? Me marcou. E olha o que foi que aconteceu. Eu passei nesse processo seletivo. Sabe? Eu passei. As coisas não aconteceram rápido, né? A gente às vezes quer que as coisas aconteçam rápido demais e não é assim. Você tem que se doar, você tem que se dedicar, né? Eu fico até um pouco meio emocionado falando sobre isso, mas eu passei.
aconteceu, tá? E o que mais me marcou nisso tudo foi que, depois de estar trabalhando, eu tinha esquecido até desses momentos que eu pedia, que eu imaginava, que eu visualizava, e eu estava na praia, no momento de lazer. E olha que espetáculo, que situação deslumbrante. Eu recebi a notificação, e uma dessas notificações era justamente resolver uma situação no trabalho que estava acontecendo. Cara, naquele mesmo momento veio aquele, sabe, aquele boom, boom. Eu até tinha esquecido e veio, nossa, cara, que surpreendente. Mas você nesse momento assim, vendo esse vídeo, talvez você nem acredite, acha que eu estou mentindo, acho que isso não existe, energia, visualização, subconsciente. Cara, mas o que você está perdendo se você praticar isso, se você fizer isso? Você não está perdendo nada, até porque o momento que você esteja agora, nesse momento, talvez você esteja no fundo do poço, mentalmente, espiritualmente, sabe, tudo está no fundo do poço. E você pode começar a resetar a tua mente, o teu subconsciente, e começar a vislumbrar você sair dessa situação. Agora sim, você tem que colocar emoção, você tem que colocar sentimento, você tem que fazer com que as tuas células, sabe, porra, energia que você já viveu aquilo. É você estar no futuro sem estar no futuro. Cara, que coisa magnífica. Que coisa surpreendente é isso. É incrível. Não existe palavras para você. Eu que fui exemplo, eu que fiz e pratiquei e vivenciei e passei. Né? Então você não pode duvidar. Na verdade, cara, olha que incrível. Eu vou te dar mais uma dica surpreendente, sensacional. Talvez você esteja num momento tão difícil que você duvida. Né? De tudo você duvida. Mas lá vai mais uma dica incrível. Comece a falar. Comece a repetir. Porque tua mente está no negativo. Né? Está no negativo. Então você transborda, fala, pensa no negativo. Então você vai começar a pensar e você vai começar a falar todos os dias, todas as noites. Você vai começar a falar de coisas positivas, como por exemplo, eu sou incrível, eu sou feliz, eu sou próspero. Você vai começar a afirmar estas palavras, você vai afirmar estas palavras. Você vai repetir, repetir, repetir até o teu corpo entender, a tua mente entender, as tuas células entenderem que você faz parte disso, que você é uma só pessoa em nível de energia. Então, se você ainda não chegou a este nível de visualizar, faça a repetição. Depois você vai começar a visualizar. Tá? E uma outra dica maravilhosa de outro nível, tá? Já essa dica eu acho que já merece o teu like, né? Já compartilha com alguém que merece ver este vídeo. Às vezes você está tão negativo que às vezes você, tipo assim, vai falar uma outra frase. Como por exemplo, você vai tirar daquela frase a negação. Às vezes uma palavrinha que você acha que não é uma negação, é uma negação. Como por exemplo, eu não quero ser pobre. Veja que a negação não está muito forte até na palavra não, mas pobreza. Não quero ser pobre. A energia vai focar na palavra pobre. Tá? Diga, eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou rico. É assim que você treina seu subconsciente contra as vozes do negativismo. Sua jornada, a partir desse vídeo, tem que começar com a crença que já aconteceu, que tudo já existe e que você quer e o que você quer para a sua vida já está lá. Então a sua jornada, a partir desse vídeo, tem que começar com a crença de que já aconteceu. O que você quer para a sua vida já aconteceu. Você já está lá. Você vai só vivenciar, repetir para você mesmo, visualizar. E com as repetições, você vai instalar a crença de que o teu sonho, sobre o teu sonho, sobre o teu objetivo, já aconteceu. E ele vai acontecer, e ele vai chegar para você no momento certo. Então, se esse vídeo já te deu um estalo, se inscreve nesse canal,
Vamos juntos decifrar esta mente vencedora. Vou deixar para vocês aqui no vídeo o link deste livro, tá? Cara, é uma sugestão incrível. Tem muitas informações aqui, muitas situações sobre saúde, sobre o bem-estar, sobre a velhice, sobre o sucesso. Você vai aprender. Eu só tirei aqui um pedacinho dele para você, mas eu indico muito. Isso aqui vai mudar muito a tua mente. Então eu te vejo no topo e espero te ver lá também, porque estou aqui para isso, para te ajudar. Eu estarei no próximo nível. E você? Estará também? Quem faz, governa. Até o próximo vídeo. Eu te vejo no topo e espero te ver lá também, porque estou aqui para isso, para te ajudar. Eu estarei no próximo nível. E você? Estará também? Quem faz, governa. Até o próximo vídeo.